A paz do Senhor, irmãos. Livro de Provérbios, capítulo 25, versículo de número 28. Logo em seguida estaremos lendo Ezequiel, capítulo 22, versículo de número 30. Provérbios, capítulo de número 25, versículo de número 28. Quem encontrou, diga amém. Amém. Que diz assim a palavra de Deus: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Vai dar a sequência desta mesma leitura. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo de número 30. Quantos estão com a Bíblia? Me mostrem, por favor. Eita, ó, coisa linda, né? Só espada. Quem achou, diga amém. Amém. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Vou repetir. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Amém. Eu quero hoje trazer uma mensagem aos corações dos irmãos, porque Deus me fez entender este assunto por esses dias, e eu paguei um alto preço para conseguir construí-lo, montar este quebra-cabeça. Durante este período em que nós estamos vivendo, passei um momento de oração a Deus e consagração ao Senhor. A minha preocupação é os dias em que a igreja está na terra. A segunda preocupação é o interesse de Deus para com seus filhos na terra. E é bem verdade que existem 3 seres que Deus vai utilizar nesta reta final. O primeiro ser é chamado ser espiritual. O segundo ser é o ser racional. O terceiro ser é o ser irracional. Esses 3 equipamentos ou 3 elementos, Deus vai utilizá-los de maneira esplendorosa. Os seres espirituais, chamados de anjos, arcanjos, querubins e serafins, ao longo de milhares de anos têm sido utilizados por Deus a serviço do seu povo Israel e da igreja na face da terra. Mas é bem verdade que eu não posso negar a duplicidade de que Deus só não utiliza seres angelicais. Mas eu não quero lhe trazer aqui em memória uma dúvida, porque Deus também utiliza os seres demoníacos e satânicos. Ora, Satanás, demônios, não executa nenhuma obra neste universo sem que haja a permissividade de Deus. Cada ponto que se trilha, cada destruição, cada catástrofe, cada morte, cada vida, cada desespero, cada alegria, tudo ao agir da magnificência do Senhor. E para cada propósito, Deus conserta a vida espiritual dos seres viventes na terra. Para os cristãos, Ele utiliza a arma do livramento. Para os ímpios, que não servem ao Senhor, Ele utiliza a arma da destruição. Assim como Ele utilizou na terra do Egito, assim como Ele utilizou para a Síria e para a Babilônia, Deus utiliza os 2 caminhos. Os seres racionais somos nós, os humanos, o homem, a mulher, generalizando a todos na terra. Deus vai usar. Há uma palavra usar na Bíblia, no Novo Testamento, assim que João Batista
passou a desbravar a obra do Senhor. Aí o escritor do Evangelho escreveu dizendo: houve um homem usado por Deus, cujo nome era João. Em outra tradução diz: houve um homem enviado por Deus, que quer dizer usado por Deus. O terceiro ser que Deus vai usar é o ser irracional, é a natureza, é o vento, é o fogo, é o sol, é a lua, é a nuvem, é os animais. Todos esses seres serão usados por Deus. Mas o beneficiário deste viver usado é exatamente o ser racional. Somos nós, a igreja, os homens, Israel, seus filhos, a noiva, o sacerdócio eleito do Senhor, o plano divino, os príncipes dessa geração. Ora, eu fiz 2 leituras esta noite e quero tematizá-la, e quero que você guarde isso com toda a atenção e não tire da sua mente esta palavra que Deus vai introduzir a sua alma, porque isto vem caro para o seu coração. Eu quero falar sobre cidade murada, e é exatamente a mensagem que Deus permite trazer. Eu fiz alguns vasculhamentos acerca de muros, pois o Antigo Testamento é minha base principal de todos os meus pontos de partida nas minhas mensagens que o Senhor me outorga. Ora, quem Deus levantou para cuidar de Israel, determinou Deus que construísse a cidade. Mas a cidade não pode ficar solitária. A cidade não pode ter só homens, mulheres, crianças, jovens, armas ou equipamentos de guerra. Toda cidade forte na Bíblia, ou quando você ler na Bíblia a palavra cidade fortificada, lembre-se, a palavra fortificada significa cidade murada, cidade protegida, cidade guardada. Israel teve 2 capitais, entre elas, a primeira foi a Samaria, que foi edificada pelo rei por nome de Jorim. Ele edificou Samaria e deu a obra inicial, o patamar, para levantar um muro em volta da cidade. Pois, na antiga aliança, quando Israel foi entrar em Canaã, Israel teve que se deparar e aprender com o inimigo aulas interessantes. E entre essas aulas, Israel se deparou durante muito tempo diante de uma muralha, onde em cima tinha gigantes, e dentro tinha pessoas que Israel não conseguia sequer descobrir o que acontecia dentro desta muralha, ou dentro da cidade. Ora, quando Israel reedifica ou edifica a muralha, ao longo de anos Israel passou a ser chamada cidade fortificada por Davi. Depois da morte de Davi, depois da morte de Salomão, Israel se divide em reino do sul e reino do norte. Mas alguns reis tentaram velar pela muralha de Israel, mas os seus pecados trouxeram decadência, trouxeram destruição, até que Nabucodonosor destruiu a muralha de Israel, derrubou as muralhas, queimou os portões, entrou na cidade e destruiu a cidade, roubou os utensílios, toda a riqueza, a prata, o ouro, a joia, os talheres que foram feitos pela ciência de Salomão, os escudos de bronze que foram feitos pela sabedoria de Salomão, as virgens, os rapazes, o santuário do Senhor foi destruído depois que a muralha foi derribada. Ora, a Bíblia diz que os anos se passam, morre Nabucodonosor, se levanta Merodach Baladã, vem Vildac Baladã, passa pelo período de Nabonido, passa pelo período de Belsazar, passa pelo período de Dário, até que se levanta Ciro, que era inimigo de Israel, mas Deus chama ele de pastor e consagrou Ciro para ser usado para libertar Israel. Deus usa um inimigo para abençoar Israel. Este intercâmbio dessa mensagem serve muito para a sua orientação bíblica, porque eu estou entrando em área histórica e geográfica. Deus sempre vai usar alguém para lhe ajudar, na direita, na esquerda, quando amigos, quando as pessoas chegadas de perto, pessoas ligadas a você, lhe odiarem, lhe abandonarem, não lhe der a mão, não entrar em acordo com você, não durma sem paciência, nem durma decepcionado. Coloque sua cabeça no travesseiro e passe a entender que sempre vai haver alguém que Deus vai usar para lhe abençoar, nem que seja o pior inimigo da sua vida, mas vai sair da mão dele a vitória que Deus lhe prometeu. Se você crê nisso, levante a mão e diga glória a Deus.
Foi assim que Deus sempre utilizou o mecanismo. Eu sempre ensinei a igreja, eu sempre preguei por onde eu passo. O inimigo das nossas almas não serve nada mais, nada menos do que o único caminho para abençoar a vida de um servo de Deus. Foi o caso de Ciro. Ora, Neemias reedifica os muros de Jerusalém. Houve cântico, houve alegria. Quando os muros foram reedificados, houve festa. Quando o muro estava sendo levantado, houve pedrada, houve calúnia, houve espinho, houve massacre, houve palavras de desânimo, porque todo guerreiro sabia que uma cidade que tem muro em volta dela é uma cidade complicada de se entrar, não se torna uma cidade fácil, passa a ser uma cidade difícil. A partir do momento que uma cidade tem muro, essa cidade passa a ter no mínimo 5 características que eu quero mostrar. A primeira, toda cidade que tem um muro significa cidade de preço de sangue. Ora, quando se levanta um muro, está falando de uma estabilidade crescida. E todo trabalho, todo projeto que tem sonhos, todo projeto que vai ter uma finalidade lá na frente, esse projeto não inicia de maneira avantajosa. Esse projeto inicia com preço caro, é um preço pago. Ele vai iniciar devagar, ele vai iniciar em marcha lenta, ele vai iniciar passo a passo. Você já leu a história de Jacó? Quando Jacó estava imigrando para abraçar e perdoar seu irmão e ser perdoado pelos seus irmãos, diz a Bíblia que em alguns momentos, quando Jacó foi encontrar Esaú, Jacó andou no passo do boi. Antes de chegar perto de Esaú, Jacó diminuiu e passou a andar no passo da criança. O passo do boi é um passo largo, mas é um passo lento. O passo da criança é um passo rápido, mas é um passo curto. Dá na mesma coisa. Será uma obra sacrificatória. Ora, o muro para ser levantado vai exigir esforço físico. Para alguém erguer um muro em volta de uma cidade, vai exigir perda de sangue. Pessoas vão se machucar. Algumas pessoas não vão chegar ao término do muro. Quando você lê a história do Rio de Janeiro, da grande ponte do Rio Niterói, daquela ligação, daquela ponte de 13 quilômetros de distância, você imagina que aquela ponte, aquele viaduto foi erguido simplesmente por história supérflua? Não. Quando você lê a história daquele viaduto, você descobre que em muitas barras de concreto, que estão a muitos metros no mar, a 50 metros, a 30 metros de profundidade cúbica, existem corpos de pessoas. Segundo as histórias diz que muitas colunas daquela tiveram que ser preenchidas em alta velocidade, porque o concreto, quando ele desce dentro de água, é colocado uma resina, e esta resina tem a probabilidade de secar rápida. Assim que ele bate, ele vem secando, e muitos não tiveram como sair de frente das colunas de ferro, e o concreto soterrou-los lá dentro. Outros ficaram com a metade do corpo dentro e a metade do corpo fora. Na época foi encontrado muitos pedaços de mãos e de braços de pessoas que tentaram escapar, mas não conseguiram. E a caçamba, os caminhões não tinham como parar de mandar o concreto, para não dar uma rachadura em uma obra que era muito cara para ser paga e construída. Ora, houve um preço pago. O muro de Berlim, que dividiu a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, aquele muro, quando foi construído, segundo os historiadores, diz que morreu mais de 12 a 20 mil pessoas que pagaram o preço, até que o muro fosse levantado. E no final do levante do muro, conseguiram colocar uma placa escrita, e a maioria dos nomes daqueles que estavam na linha de frente, e dizendo: esse muro teve preço de sangue, esse muro teve preço de lágrima, este muro teve preço de dor. Muitas pessoas trabalharam doentes, se sacrificaram. Muitas pessoas trabalharam enfermos, mas se sacrificaram. Tiraram força de onde não tinha, tiraram força quando não podia. Mas o que eles queriam era ver sua cidade cercada e protegida. O muro fala de alguém que vai derramar sangue em prol de uma obra. Em segundo lugar, muro é para cercar um centro científico de uma cidade. Uma vez que uma cidade é erguida, uma vez que uma cidade é levantada, esta cidade passa a ter patrimônios sociais, patrimônios civis, patrimônios políticos e patrimônios religiosos. Uma vez que essa cidade se adota em 5 teses de patrimônio, essa cidade deve ser bem guardada, essa cidade terá dinheiro, a economia tem que ser guardada.
Essa cidade terá igreja, pastores, o credo religioso tem que ser guardado. Esta cidade terá escolas sociais para criança tem que ser guardada. Essa cidade vai ter doentes, tem que ter hospitais tem que ser guardado. O centro científico da cidade tem que ser guardado. No âmbito espiritual, Israel tinha 5 centros científicos para ser guardado. A primeira pessoa a ser guardada dentro da cidade era chamado do rei, o legislador, o dominador tinha que ser guardado. Ele era o cérebro, ele era a ciência, o comandante das batalhas. A segunda pessoa a ser guardada era o sacerdote, era o pastor, era o líder, era o oficial religioso, era o administrador da obra e do sucesso. A terceira pessoa era o juiz, aquele que havia de julgar todas as obras sociais. A quarta pessoa a ser protegida era a parte feminina. Todas as mulheres tinham que ser guardadas e ter um lado de privacidade. A quinta pessoa era todas as crianças têm que ser guardadas. Ora, isto é um centro científico que está sendo construído dentro da obra de Deus, não é diferente. Eu vou passar, depois eu vou recapitular. Em terceiro lugar, muro significa proteger as riquezas internas. Ora, riqueza fala de ouro, fala de diamante, fala de joias, fala de dinheiro, fala de moedas, fala de prata, de tudo que você imagina. Muro é para guardar uma riqueza interna. No âmbito espiritual, a igreja tem 3 riquezas. A primeira riqueza, a salvação dada por Jesus. Feliz aquele que é crente e salvo em Jesus Cristo. Muita gente é crente, mas não é salvo. Crente acredita, mas não confia como salvo. Crente da glória porque crê no ministério, mas não confia como salvo no ministério que vivifica a sua alma. A igreja não é só crente, a igreja também é salva. A igreja não é só salva, a igreja também é constituída pela lavagem da salvação. A igreja sabe o que é salvação. Isto é a primeira riqueza. A segunda riqueza da igreja é o dom do Espírito Santo derramado no dia de Pentecoste. A igreja que não tem o Espírito Santo não é igreja, é um corpo mole. A igreja que diz que é igreja, mas não tem o Espírito Santo, nunca foi uma igreja, é uma casa vazia. Igrejas que diz que é igreja, mas Deus nela não fala, profeta nela não se levanta, homens de Deus não marcham com autoridade para entregar a notícia do céu, não é igreja, é um centro de convivência, é um centro de reunião particular, é uma empresa econômica, não é igreja. Igreja tem riqueza, e a riqueza da igreja é indescritível, a riqueza da igreja é incomensurável, a riqueza da igreja é incomparável, a riqueza da igreja é intocável. A riqueza da igreja é o Espírito que habita nela, que move nela, que anda nela, que se manifesta nela, que cura ela, que sara ela, que batiza ela, que renova ela, que dá vida a ela, que alegra ela, que levanta ela, que vivifica ela, que dá gozo a ela, que traz alegria para ela. Esta é a riqueza da igreja. A terceira riqueza da igreja é o ministério de prosperidade. Igreja que se resume à placa deixa de ser uma verdadeira igreja, passa a ser uma denominação. Igreja que se resume apenas ao ministério passa de ser uma igreja para se resumir à filiação de órgãos humanos. A igreja é mais do que uma placa, a igreja é mais do que um ministério comum. A igreja é uma locomotiva pegando fogo, cheia do Espírito Santo, para desbravar toda obra satânica, esmagar toda a fenda do diabo. Só quem crê nisso, levanta a mão e dá glória para Jesus de Nazaré. Agora veja os senhores. Em quarto lugar, o muro é construído em volta de uma cidade para preservar a sua identidade. Diga para alguém: Deus vai preservar a sua identidade. Em quinto lugar, o muro é erguido para proteger um núcleo de vitória. Toda a ciência de Deus é conceder a seu povo vitória. Agora vamos retornar à base. Primeiro, eu disse que o muro é levantado com preço. Tudo que vai crescer muito nessa vida, tudo que vai desenvolver de sucesso sobrenatural, tudo que vai se expandir na direita e na esquerda, sem limite, vai ser sem limite o sucesso de Deus na sua vida. Não vai ter limite, não vai ser conta-gota,
Ninguém vai colocar a reguinha lá para medir o seu limite. É necessário que um preço seja pago. Quando se começa com lágrimas, é sinal que vai colher fruto. Porque bem-aventurado é aquele que semeia com lágrima. Por certo, trará consigo seus molhos. Todo sofrimento resulta em grandes milagres sobrenaturais. Quando uma obra se inicia sem barreiras, sem pedras, porque muro se constrói com pedras. Toda obra que não tem pedra na vida, e pedra fala de coisas horrendas. Pedra, Cristo, fala de base. Agora, pedra de muro fala de sufoco. Você vai ter que enfrentar uma turbulência, porque quem está dentro da cidade não pode ser exposto. Dentro da cidade tem coisa muito valiosa, coisas misteriosas, coisas de selos, coisas interessantes. Talvez para você que nasceu na sua cidade, você não admita que na sua cidade tem coisa boa. Normalmente as pessoas que nascem na cidade patrial, ele só admite o que é bom na cidade dele quando ele vai para uma cidade inferior. Mas quando ele chega numa capital, numa cidade maior, ele chega até a concordar com alguns amigos que a cidade dele não presta, a cidade dele não vale, na cidade dele não deixa de ser um cubículo de vivência. Ora, isto aí é errado. Você não pode desvalorizar a pátria da sua vida, a casa onde você nasceu, porque uma vez que você tentou levantar um muro, existe algo de especial. Quando você não valoriza a sua cidade, tem alguém lá fora que está de olho nela, já está até se apaixonando por ela, está até achando coisa interessante nela. Existe coisa dentro da sua cidade que você não acha interessante, é para você, mas existe alguém lá fora que está achando peças ideais dentro dela, e que dentro de pouco tempo vai fazer de tudo para entrar dentro desta cidade e atacar tudo que ela tem de melhor, e deixar você chupando o dedo, e se possível matar você, ou fazer você escravo de uma situação. Ora, este muro que é erguido em volta desta cidade é para combater pessoas alheias, é para combater pessoas que não têm a mesma dimensão que você tem, é para combater a entrada de pessoas que não têm a mesma graça que você tem. 3 pessoas não podem entrar dentro da minha cidade e da sua cidade. A primeira, uma pessoa incrédula. Você lembra de Eliseu? Eliseu chegou para Israel e disse: amanhã por essas horas será vendido cevada, será vendido farinha por preço de banana, amanhã ainda por essas horas. Um capitão incrédulo olhou para Eliseu e disse: nem que Deus abra a janela no céu, isso aí não vai acontecer. Você está cansado de ouvir isso da boca de alguém. Existe um bando de pessoa mesquinha, incrédula, que anda desfazendo da sua fé, anda desafiando as promessas de Deus na sua vida, anda dizendo que você está dormindo de barriga cheia e está tendo pesadelo. Você não vai ter pesadelo, você vai delirar, você vai entrar em loucura. Deus vai realizar o desejo do teu coração. Pegue na mão de alguém agora para profetizar para ele. Diga para ele: eu vou ter mais do que um pesadelo. Diga para ele: eu vou delirar de olho aberto. Oh, aleluia. Quem crê nesta promessa, quem crê nela? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Passe a entender que esta cidade é valiosa. O seu sonho, você já sofreu muito para tentar construir ele. O seu projeto, você sangrou para construir ele. Você pagou um preço caro para estar onde Deus já lhe colocou. Você já foi quebrado. Para construir muro tem que acordar de madrugada. Todos construtores acordam cedo. Você já orou demais. Não orou demais, mas já pagou uma baita de madrugada perante o Senhor. Todo construtor tem que comer mamiteque frio. Espiritualmente, tem hora que você tem que encarar um pãozinho frio aí, seco, engolir atravessado, beber com água, olhar para Deus e dizer: é Deus, pastor, o que é pão seco? É um bando de gente que não tem fé igual a você, e anda colocando o dedo no seu nariz e desafiando, e dizendo que você não vai, e dizendo que essa obra não vai, que isso aqui vai afundar, que isso aqui vai passar, que esse negócio de Betinha é passageiro, que isso aqui é fogo de palha,
que isso aqui é pipa no ar, que o vento pega e vai quebrar a linha com cerol e tudo. Eu duvido que quebra. Isso é obra de preço caro. Cidade que tem muro que derramou sangue, não é penetrada, vai até o fim, não tema. Se fosse uma obra qualquer na sua vida, talvez essa obra não tivesse crescência. Se fosse um projeto qualquer na sua vida, pastor Zé Rodrigues, talvez não tivesse crescência. Se fosse um projeto apenas de iniciação para a fama, não tivesse crescência. Mas aqui já houve muitas madrugadas. Aqui já teve muito mamiteque frio, teve que engolir atravessado. Teve que encarar muito jumento pelo caminho e lutar. Teve que acordar de manhã, fazer visita, entrar na casa de crente, subir rua com barro, chovendo, fazendo sol. Teve que ir doente, com o corpo cheio de escama de bronquite, sentindo dor da unha até no fio de cabelo. Colocou a Bíblia debaixo do braço, mas subiu serra, subiu rua, não desanimou, partiu para cima. Não teve medo do inimigo nem dos adversários que vão cercar. Colocou a mão na obra e disse: eu vou levantar um muro para cercar a casa. Agora, depois que a cidade está cercada, tem um bando de intrujão querendo pular por cima. Vai pagar preço. Aqui tem um muro, e este muro não é de concreto, este muro é de fogo. Ninguém penetra. Levante a mão direita para o céu, para o céu. Eu quero vê-la bem levantada. Diga: a minha cidade já está cercada. Olhe para seu irmão e diga: aqui não tem lugar para intruso. Adore o nome do Cordeiro de Deus. Ele merece ouvir a sua adoração. A cidade está cercada. O diabo não vai tirar proveito de uma situação já concretizada. O diabo não vai tirar proveito de uma obra já construída. O diabo não vai ter esse prazer de tentar desabar o muro construído. Sai da frente, Satanás! A cidade está cercada! Segundo lugar, o muro é um ato de preservar o centro científico da cidade. Todas as grandes cidades foram muradas, cercadas. Para você ter uma ideia, o muro de Babilônia tinha 90 quilômetros de comprimento. O muro de Babilônia era largo e alto, quase 90 metros de altura. É por isso que todas as nações curvaram-se perante Nabucodonosor e disseram: como entrar nesta cidade? É fortificada. Ora, este muro está aqui hoje. Veja bem, é para proteger a ciência. Primeira ciência é o seu líder, o cérebro, o rei, o cabeça. Tem que ser cuidado, protegido com o muro. Em segundo, lá vem ele, o sacerdote, ungido, aquele que carrega azeite, aquele que carrega água, carrega vinho, para alegar as almas dos feridos. Tem que ser cuidado, tem que ter um muro na cidade. Você não vai deixar seu pastor sofrer sozinho. Você não vai deixar o seu pastor gemer sozinho. Você tem que cercar o muro, cercar a cidade junto com ele. O terceiro a ser cercado é o profeta. Esse é o ministério que tem que ser bem murado. Porque hoje o que tem de profeta? Ferido, machucado, quebrado, encurralado. Porque alguém abriu o muro, arrancou 10 pedras da construção e disse: já que eu não posso entrar, porque eu morro se eu entrar, mas então eu vou ferir esse profeta do outro lado da cidade, daqui de fora. Ora, e como é que alguém fere alguém do outro lado da cidade? É com flecha. Normalmente tinha flecha, uma arma que se chamava catapultas. Colocava-se uma bola esponjosa de pedra com uma estofa de azeite e atirava de fora para dentro.
E aí, já que eu não entro passando pelo muro, eu passo as armas por cima do muro. Existem pessoas que têm muito medo, eu vou colocar, está com muito respeito à qualidade profética que Deus lhe deu. Mas já que ele não atingiu o mesmo grau que você está atingindo, então ele vai usar algumas flechinhas do lado de fora para lhe atingir. Normalmente é assim. A primeira flecha é uma baita mentira lavada que ele vai inventar de você. Ele vai jogá-la sem dó. Vai dizer que você adulterou sem você ter adulterado. Ele não vai ter compaixão da sua alma. Ele vai dizer que você está tendo aí caso com mulheres sem você ter caso. Ele não vai ter um pingo de dó da sua. Ele não tem coragem de entrar na cidade, nem meter um focinho na porta do portão para não ser atropelado. Mas ele do lado de fora vai começar a lhe ferir, vai jogar flecha. Ele vai dizer que sua família é um bando de gente ruim, rolão, intrujão, que está dentro da igreja ganhando de graça. Ora, ele vai dizer que você anda querendo se aparecer, pastor, ser obreiro, ou tentando fazer de tudo para ser consagrado. As flechas vão ser jogadas em você. Quando você menos imaginar que as flechas lhe atingiu, agora vem as pedras gigantes, com fogo, para tentar ou lhe matar, ou lhe deixar aleijado. E neste caso, já tem muito profeta que está aleijado, já não anda mais, porque quebraram a perna dele. Já não evangeliza mais, porque romperam a unção da mão nele. Disseram que esse negócio de orar de casa em casa é coisa de menino. Disseram que esse negócio de ficar pulando dentro da igreja é coisa para menino. Disseram que esse negócio de dar grito muito alto dentro da igreja é coisa para novo convertido, é para menino. Disseram que esse negócio de ficar dando piruleta dentro da igreja é coisa de menino. Ora, o que você acha melhor? Eu prefiro uma igreja cheia de menino pulando, menino correndo, de menino gritando, profeta dando cambalhota, do que ficar no meio de um povo que diz às vezes que é igreja, mas é um bando de cru, é um bando de gelado, parece um bando de maracujá, tudo destruído, todo amassado, que não gosta do poder de Deus. E quando o Espírito entra, diz: não, aqui não tem lugar para Espírito, aqui quem manda é o Espírito do homem. Ó, pelo amor de Deus, a partir do momento que o Espírito do homem manda na obra, isso quer dizer que Deus não está nela. O carro não anda, a carruagem não pega fogo, mas quando o Espírito de Deus manda na obra e entra dentro da obra, profeta tem liberdade. Profeta tem liberdade. Tem profeta de Deus aí? Tem profeta de Deus aí? Tem profeta? Se tem profeta, sacode a mão para cima e dá um glória gostoso para Jesus. Tem profeta? Tem profeta? Tem profeta? Agora profeta é assim. Profeta mesmo quebrado, profeta mesmo com as pernas aleijadas, profeta não se retém. Profeta mesmo com as mãos cortadas, profeta não se cala. Profeta mesmo banguelo, sem dente. Quando eu falo banguelo, eu estou dizendo que pessoas vão quebrar sua boca, pessoas vão romper a sua língua. Lembra de Micaías, que o sumo sacerdote fechou a mão e deu um murro na boca dele e disse: da onde saiu de mim o espírito para entrar em você? Micaías olhou para ele e disse: olha, se Deus não falou, nada acontece. Agora, se Deus falou, até você naquele dia vai correr de quarto em quarto gritando: ai, 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 me socorre, e Deus não vai ter misericórdia. Ele quebrou os dentes de Micaías, ele moeu os dedos de Micaías. Ele pode tirar, ele vai tirando o dente de você, ele vai massacrar você aos poucos. Ele não vai deixar você mais pregar, porque ele tem inveja, tem ciúme. Ele não vai deixar mais você dar uma palavra, porque ele tem dor de cotovelo. Ele está achando que você vai tomar a posição dele. Ele não vai mais entregar um cargo na sua mão, porque ele está se sentindo ameaçado. Ele está igual a mulher ciumenta, sentindo desanimado e se